Seja bem-vindo a essa aula importantíssima, porque aqui você vai aprender a importância de um intestino saudável para melhorar sintomas como má digestão, gases, dores abdominais, fadiga, indisposição, barriga inchada, intestino preso demais ou intestino solto demais, acne, espinhas, baixa imunidade e outros sintomas que nós vamos falar no decorrer dessa aula. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque você pode não me conhecer ainda. Eu sou Nádia Borges, sou enfermeira, especialista em obesidade e emagrecimento e também sou chefe de cozinha, especialista em culinária funcional. Hoje eu ensino as pessoas a gerarem renda com o mercado de alimentação saudável, ajudando outras pessoas e facilitando a vida dessas outras pessoas a terem um hábito saudável, a terem uma rotina alimentar e ter qualidade de vida realmente, a se sentir bem mais aliviado diante de todos os sintomas que um organismo inflamado traz. Hoje, nossa escola de culinária funcional é totalmente online, nos permitindo levar conhecimento a qualquer lugar do Brasil e até do mundo. Hoje, a nossa escola conta com 8.000 alunos de várias regiões do Brasil e todos os nossos treinamentos são online. E o treinamento mais procurado na escola de culinária funcional Nádia Borges é o Detox Lucrativo 2.0, um treinamento completo onde você aprende que através do consumo de sucos, shakes, chás, sopas, diuréticas, termogênicas, detox e funcional ajudam nesse processo de qualidade de vida, de desinflamar o seu organismo. Você também aprende dentro do treinamento Detox Lucrativo 2.0, que é o nosso antigo Minha Fábrica de Polpas e Sucos Detox. Tá? É o mesmo treinamento, só que totalmente atualizado, com mais de 17 aulas, 17 módulos para você completo. Você também aprende os cronogramas, os kits detox, os kits desinchar. Você aprende a montar e já tem também kits montados lá para você gerar renda dentro desse mercado altamente lucrativo. Agora que você já me conhece, vamos entender melhor sobre o intestino e o impacto que ele tem no nosso organismo caso ele esteja inflamado. E principalmente você vai entender nessa aula sobre como desintoxicar, desinflamar esse seu intestino para realmente você ter uma qualidade de vida e fornecer isso também para o seu cliente. Você já deve saber, mas se não sabe, eu vou lhe dizer agora. O processo digestivo tem início na boca e finaliza no ânus, que é com a eliminação do bolo fecal, que são as fezes. E durante esse processo de preparação, de absorção, de digestão desse alimento que nós ingerimos a partir da boca, esse alimento passa por várias partes, como você está vendo aqui na imagem. Tem esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e finalmente o ânus. No processo digestivo também existem glândulas anexas que auxiliam nesse processo digestivo, mas nós não vamos falar dessas glândulas anexas. Quero que você entenda sobre o seu intestino, como funciona ele, que causa essa inflamação, tá certo? Uma coisa importantíssima, antes que a gente chegue lá no intestino, é que você entenda que o alimento, quando ele é ingerido, a nossa boca, tá? Ela tem uma função importante, a boca, a língua, os dentes, nesse processo digestivo. E você tem que orientar isso para o seu cliente quando você vai fornecer suas marmitinhas, quando você vai fornecer seus sucos, suas refeições saudáveis. Por quê? Porque o alimento bem mastigado também vai deixar o seu cliente mais saciado. Então, uma boa mastigação, uma mastigação lenta, não tão lenta, mas uma mastigação lenta, mastigando bem, vai fazer com que você se sinta mais saciado. O seu cliente, após comer suas marmitinhas, se sinta, ou tomar os seus sucos, seus lanches, suas refeições, se sinta mais saciado, tá certo? Depois da boca, vamos lá para o estômago, os principais aqui, tá, da nossa aula. Chegando no estômago, esse alimento ele continua sendo degradado, só que de um jeito mais rápido. E aí fica esse batedor mesmo, esse triturador do nosso estômago para dar essa processada realmente. E aí depois do nosso estômago, ele passou por todo esse processo, essa sacolejada aí no seu estômago, o alimento vai para onde? Para o seu intestino. E é lá no intestino que a mágica acontece. É lá no seu intestino que a mágica acontece ou não, né? E é lá no intestino que nós vamos focar nessa aula de hoje. Não é à toa que esse órgão enorme, lindo, eu sou apaixonada pelo intestino. Não é à toa que este órgão, ele é considerado o segundo cérebro do ser humano, né? Os cientistas já
confirmam, tem estudos que confirmam que o intestino ele tem vida própria, ele tem terminações nervosas, ele responde por comandos que não vêm lá do cérebro, ele tem comando próprio. É no nosso intestino onde acontece a absorção dos nutrientes, a absorção da água, os nutrientes caem na corrente sanguínea, né? Vai lá, a água também hidratando o nosso corpo, os nutrientes indo para os lugares onde eles devem ir, para o cabelo, para a unha, para o coração, enfim, acontece toda a distribuição desses nutrientes que é absorvido por onde? Pelo nosso intestino. Então, toda essa absorção é acontecida no nosso intestino até a formação do bolo fecal, que são as fezes. Ali é o que não tem utilidade nenhuma para o nosso organismo e ele vai colocar fora. E aí, muita atenção, porque suas fezes falam muito sobre a sua saúde. Fezes muito endurecidas, fezes muito amolecidas, fezes com cores diferentes. Então, fezes com sangue. Você tem que observar como é que tá aí suas fezes, tá certo? E ficar atento aos sintomas que você vem carregando, que muitas vezes, na maioria das vezes, é acometido por um intestino totalmente inflamado. Os sintomas que eu falei lá em cima, como enxaqueca, mal-estar, sensação de empachamento, barriga inchada, intestino preso, fadiga, cansaço, são alguns dos sintomas, mas existem algumas outras reações mais graves que podem estar relacionadas ao intestino inflamado. Então vamos aqui recapitular. Se o meu processo digestivo começa aqui na boca, com a seleção dos alimentos que eu introduzo, isso quer dizer que a minha alimentação é totalmente responsável pela minha microbiota intestinal e, consequentemente, é responsável pela minha qualidade de vida e pelas doenças que eu posso vir a ter, o que eu já tenha desenvolvido, que muitas vezes começou a ser desenvolvida em um intestino totalmente inflamado. E o que é essa microbiota intestinal? Antigamente era chamada de flora intestinal, né? Hoje é microbiota intestinal. São as bactérias que permeiam o nosso intestino e que fazem toda a degradação do bolo alimentar, faz toda a degradação desses alimentos quando chegam ali no nosso intestino. Essas bactérias, né, que permeiam o nosso intestino, elas têm funções muito importantes, como a fermentação desses alimentos, como a proteção contra patógenos, contra vírus, contra bactérias más, bactérias ruins que caem ali no nosso intestino. As bactérias boas que permeiam o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, elas estimulam a resposta imunológica, estimulam a produção de vitaminas. Viu como essas bactérias boas, elas são importantes no seu intestino, elas precisam estar lá equilibradas. E o que acontece quando tem um desequilíbrio dessa microbiota intestinal? O que acontece? Essa microbiota intestinal ela também age como uma proteção para as paredes intestinais. A parte interna do intestino, que é onde o alimento vai entrar em contato, ela é protegida também por essa microbiota. Elas ficam ali na parede do intestino trabalhando. Então, se você tem um desequilíbrio nessa sua microbiota intestinal, você vai ter aí um desequilíbrio onde essas bactérias elas vão estar em menores quantidades e maiores em patógenos, elas não vão conseguir desempenhar bem a sua função, causando uma desbiose intestinal. E com essa desbiose intestinal, com esse desequilíbrio, vão começar a surgir sinais aí no seu corpo que você tem que ficar alerta. Enxaquecas, acne, espinhas, eczemas, dermatites também, constipação, rinite alérgica, asmas, alergias, psoríase também, doenças articulares, dores articulares, baixa imunidade, você está sempre adoecendo, sempre gripando, sempre adoece muito fácil, sua imunidade está muito baixa, candidíase de repetição, doença celíaca, asma, retenção de líquido, você fica inchada, muito retida, muita celulite por conta da retenção de líquido. Sabe por quê? Todos esses sintomas começam a aparecer em você? É só porque eu estou inflamado. Mas deixa eu te explicar como um filmezinho o que acontece no seu intestino, para que você venha desenvolver todos esses sintomas, todas as características que eu acabei de citar aqui, algumas, né? Para que você entenda como funciona. Tá, essas bactérias estão lá desequilibradas, mas como é que eu tô sentindo tudo isso? Só porque essas bactérias não estão lá? Não, essa desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio,
ela vai causar uma coisinha que a gente chama de deficiência da permeabilidade. Ela perde a permeabilidade, as vilosidades. O nosso intestino, ele é forrado por células, o nosso tubo digestivo total, né? Ele é formado por uma única camada de célula, não são várias camadas, é apenas uma única camada. Então, com essa disbiose, com esse desequilíbrio que está acontecendo lá dentro do seu intestino, essas células, elas vão começar, e essas vilosidades, a se abrirem, elas vão começar a se distanciarem. Elas são uma camada fina. No que está tendo essa guerra ali dentro do teu intestino, e eu vou já dizer por que está acontecendo, como é que você está fazendo com que o seu intestino fique todo desorganizado assim, as vilosidades do seu intestino, elas começam a se abrir, abrir e abrir, dando espaço para quê? O que acontece no nosso intestino? No nosso intestino acontece a absorção da água e a absorção dos nutrientes, certo? O que faz uma peneira? Filtra. Do mesmo jeito são as vilosidades do nosso intestino. Ele vai filtrar o que é bom para cair na nossa corrente sanguínea e o que não é, ele vai formar o bolo fecal que vai sair nas fezes. Tendo esse desequilíbrio, as nossas vilosidades, elas vão ficar sem permeabilidade. Aí nesses espaços que ficam entre as vilosidades abertas, começa a passar o quê? Já não tem uma barreira no meu intestino das minhas bactérias, que são os meus soldados de guerra, não estão fazendo bem a fermentação desses alimentos e dessas bactérias quando chegam no meu intestino. Então esses vírus, bactérias, proteínas maiores que não tem como ser degradado lá no intestino, começa a passar por essas vilosidades e cair na corrente sanguínea. Fungos, metais pesados que vêm da alimentação, caem lá dentro da corrente sanguínea, cai também nos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles são responsáveis por transportarem células que combatem a infecção. Então imagina, você está sempre contaminando, seu organismo vive em uma eterna guerra. É uma eterna guerra, solta a bomba, o outro defende, solta a bomba, o outro defende. E aí todas as substâncias estão caindo lá na sua corrente sanguínea e se espalhando pelo teu corpo, trazendo o que a gente vai conversar já lá na frente. Aí quando eles caem na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, que começa essa guerra, né, eles ativaram o sistema inflamatório. E aí você começa a desenvolver uma inflamação de baixo grau. Mas é uma inflamação de baixo grau. Mas essa inflamação de baixo grau pode trazer para você doença celíaca, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer. E sabe por que acontece todo esse movimento aí dentro do seu intestino? Você já entendeu tudo, né? Como que começa, você já entendeu o que acontece aqui dentro do teu intestino, do que ele é permeado, dessas bactérias, a camada fina que reveste o intestino, ela é muito sensível, tá? Ela é apenas uma camada de célula, se ela perde a permeabilidade, ela vai ter essa absorção. É você o responsável pelo seu intestino estar desequilibrado. Por quê? Por conta da sua alimentação, do seu estilo de vida. Hoje você, é o que eu digo para os meus alunos, hoje você está vendendo não suco, não detox, hoje você está vendendo para o teu cliente qualidade de vida. Por conta desse ritmo acelerado que nós vivemos, nós precisamos nos alimentar bem, não tem tanto tempo para estar se alimentando bem, preparando comidinhas saudáveis, e aí entra o pessoal da culinária, que vai preparar tudo muito saudável, com muito cuidado, para que o seu cliente consuma e tenha realmente esse ritmo, né, de vida acelerado, que precisa ser mudado, né? Tem que reduzir um pouquinho a carga, porque o estresse também causa essa desbiose, esse desequilíbrio, mas você está favorecendo isso para o teu cliente. É isso que você aprendeu nos meus treinamentos. Você aprende a promover saúde e a prevenir doenças, literalmente, com o alimento saudável, através de quê? Da alimentação, da refeição prática. E é isso que você encontra dentro dos nossos treinamentos. Mas vamos voltar aqui para o nosso intestino. Vamos voltar aqui para o nosso intestino, que você precisa entender que também pode estar acontecendo alguma coisa. Um cliente esses dias veio perguntar por que é a aveia que está me constipando, tem alguma coisa errada. Porque eu como bem, você vai olhar lá, né, não tá tão bem assim. Mas eu como bem, eu acho que é a aveia que está me causando isso. Estou muito constipada com todos os sintomas que eu estou falando para você. E aí, na verdade, o que pode estar acontecendo com ela e que acontece com o nosso intestino muito inflamado é incrustações fecais. E aí elas vão ficando ali, ó, grudadinhas na parede do nosso intestino, que você já sabe que é uma parede muito fina, é como se fosse uma panela
cheia de gordura. Você não vai fritando? Olha ali, não vai higienizando. Mesmo que você higienize, sempre fica umas arestazinhas e aquilo ali vai incrustando. Pra você limpar essa panela, você precisa passar um poledor, né? Não pode, você tem que limpar essa panela com alguma coisa, do mesmo jeito do seu intestino. Mesmo, Nádia, eu me alimento, eu me exercito, né? O cliente fala pra você, mulher, eu já vim aqui, eu faço bem direitinho minha dieta, que a nutricionista passa, prescrição, tudo certinho, faço tudo direitinho, eu durmo bem, mas tá ali, ó, as incrustações. Outra coisa que eu não falei pra vocês, mas que é uma causa também desse desequilíbrio, é o excesso de medicação. O excesso de medicação causa esse desequilíbrio, antibióticos, medicações que são absorvidas no intestino, tá certo? O intestino também desequilibrado, ele vai causar também depressão e ansiedade, tá certo? Você pode se sentir ansiosa quando o seu intestino está bem inflamado, mas a ansiedade e o nível elevado de estresse pode causar a depressão, tá certo? Esse intestino inflamado pode causar a depressão. Tem que ter muita atenção. Você tem que ter um equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, é equilíbrio mesmo em todos os setores da sua vida, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso intestino. Essas incrustações, elas precisam sair do seu intestino. Porque você toma as coisinhas lá e fica incrustando. Então, a gente precisa limpar esse intestino sem que eu destrua as bactérias boas que são minhas amigas, são os meus soldados de guerra ali no meu intestino, tá certo? Os laxantes, eles destroem essas bactérias, eles dão também esse desequilíbrio. Por isso não indica que você está sempre consumindo laxantes, certo? Hoje vocês têm uma alimentação natural que pode fazer isso. E aí vocês aprendem isso dentro do treinamento, tem vários suquinhos, receitinhas já testadas e validadas. Mas aqui no final dessa aula eu vou deixar para você algumas orientações que vão também ajudar você a desinflamar esse intestino. Mas vamos entender aqui sobre essas incrustações. Nádia, o que causa essas incrustações no meu intestino? Farinha branca, excesso da farinha branca. Tá vendo como tudo começa na boca? A farinha branca, né, que contém o glúten ele fica como um chiclete. Ele vai ficando como um chiclete. Já viram sovando pão, né? Eu livro padaria, gente. E já viram sovando pão, como que fica? Então, vai grudando e vai ficando uma camada pegajosa ali, impedindo que essas células, essa sua vilosidade, seu tecido intestinal, ele seja permeável, ele seja leve, ele trabalhe. Porque vai grudando ali. Excesso de açúcar, excesso de álcool, porque álcool é açúcar, excesso de frutose, que é o açúcar da fruta. Meu Deus, até a fruta é. Por isso que os sucos, eles têm que ser equilibrados. Às vezes o aluno diz assim, professora, tem como colocar mais fruta nesse suco verde? Não, não tem, porque até a receita já foi testada e validada para ser aquela proporção. Mais fruta aqui vai ter mais frutose, mais glicose, mais que é o açúcar da fruta, tá certo? Cuidado desses excessos. Estresse, antibióticos, como eu já falei, medicações que também são absorvidas ali no seu intestino, também pode causar essa quebra e essa inflamação. Alimentos gordurosos, gorduras saturadas, embutidos, enlatados, esses industrializados com muitos conservantes, tudo isso vai causando essas inflamações, que a gente chama de inflamação de baixo grau, e que dependendo do nível de inflamação constante e diário, o seu intestino vai ficando irritado, ele vai ficando bravo com você. Caramba, ela tá sempre jogando essas porcarias aqui dentro do meu intestino, ele vai ficando bravo com você, e vai ficar um intestino irritável, trazendo várias doenças de um intestino inflamado, que o intestino inflamado traz. E a melhor forma de você tratar esse intestino não é com medicação, não é se intoxicando e se inflamando mais. A melhor forma de você tratar esse seu intestino é com uma alimentação saudável, utilizando alimentos estratégicos que vão te auxiliar nessa limpeza, nesse detox. Realmente, hoje tudo é detox, aí tá lá um suco só com fruta. É verdinho porque, enfim, a couve é bem concentrada, mas tem mais fruta do que realmente os nutrientes e os ingredientes que vão fazer realmente esse detox do seu intestino. Então, fiquem alertas, tá certo? Do que vocês compram e do que vocês consomem também. É natural, mas ao nível de que é natural? É tanto quanto de conservante tem ali naquele natural. Muito importante ficar atento a isso. Então, você vai controlar essa sua inflamação intestinal, não somente aqui, com o controle da alimentação com que você consome, mas também controlando o seu sono, você precisa dormir bem, reduzindo o nível de estresse. Ah, é impossível, mulher, pois tu busca um equilíbrio nessa tua vida, porque tu precisa se equilibrar, porque você precisa estar bem.
Longevidade, gente. O que é longevidade? Longevidade não é viver muitos anos. É viver muitos anos, mas viver bem. Longevidade é viver muito tempo com qualidade de vida. Tá certo? Então, busca aí controlar esse teu estresse, controlar essa ansiedade. É muito importante ter essa atenção ao psicológico, à mente, tá certo? É preciso ter esse trabalho para que você consiga realmente reduzir esses níveis inflamatórios no seu intestino. Exercícios físicos, precisa eliminar o sedentarismo. E no mais, é fazer boas escolhas na hora de se alimentar. Com horário certo para se alimentar, tipo de refeição que eu vou me alimentar, o último horário que eu tenho que me alimentar. Você precisa entender que o seu corpo ele tem um relógio biológico, você precisa respeitar esse relógio. Isso é tema para uma próxima aula. E dentro do treinamento Detox Lucrativo 2.0, você aprende a preparar todos esses sucos, shakes, chás detox, termogênicos, funcionais, diuréticos, vai depender da necessidade do teu cliente. Você vai aprender a preparar sopas de detox e funcional, uma sopinha que é algo muito leve que você está consumindo à noite, que o teu cliente está consumindo à noite. Então tem várias receitas de sopinhas também detox. Tem receitas dos mix de farinha, você aprende a preparar os mix de farinha. Seca a barriga, pré-treino, pós-treino, melhora o intestino. Você aprende a preparar mix de frutas, para que você saiba organizar suas frutas, suas refeições corretamente. E tudo isso você vai fazer o quê? Para geração de renda. Então, o detox lucrativo é para que você possa fazer geração de renda com a venda desses sucos congelados. Você vai poder congelar todos os seus produtos, o seu cliente não vai ter trabalho de nada, só de tirar do congelador, colocar na parte de baixo da geladeira, descongelar e tomar. E tudo isso você vai conseguir fazer de casa, você vai poder começar com o que você tem em casa. É um investimento muito pequeno, você consegue começar com pouco dinheiro, entra rápido, porque você, com uma receita do kit desinchar, vou dar só um exemplo, uma receita do kit desinchar, você consegue fazer 5 kits. 5 kits, então você lucra muito bem em cima dos kits desinchar. Tá certo? É realmente para geração de renda, para uma renda rápida, imediata, e você torna isso sim a sua profissão, torna isso sim a sua principal fonte de renda. Muita gente entra como uma segunda renda, a venda de sucos, de shakes, de polpas, de farinhas, de mix, de fibras, e acaba se tornando a principal fonte de renda, porque as pessoas hoje elas querem se alimentar bem, mas elas não têm tempo, e aí você entra fornecendo todos esses produtos que dá para o seu cliente armazenar por até 2 meses congelado sem perda de nutrientes. Ele vai consumir tudo certinho, desinchar, melhorar, desinflamar esse intestino. Por que essa aula é tão importante e é um dos primeiros módulos dentro do treinamento? Porque se o seu intestino está desequilibrado, você vai tomar o suplemento que for, a vitamina que for, e o seu organismo não vai absorver corretamente, porque o seu intestino ele está totalmente desequilibrado. Por isso que o principal ponto é você começar fazendo a desinflamação desse intestino. E tudo isso você aprende dentro do meu treinamento Detox Lucrativo 2.0, que é o antigo curso Minha Fábrica de Polpa, foi totalmente reformulado, está aí novinho para você. Um curso em videoaulas que acompanha apostilas e material complementar. O que são esses materiais complementares? São etiquetas, são rótulos, tabela nutricional, dos principais kits, que é o SOS Desinchar e o Kit Desinchar, acompanha as tabelas nutricional. São fichas técnicas de curso de preparação, são receitas extras que a gente fornece para você. Tudo isso pode ser impresso. As aulas você assiste do seu celular, do tablet ou do notebook no melhor horário para você. O curso tem 60 horas aula, são 17 módulos, cada módulo tem de 5 a 8 aulas e o curso sempre está recebendo atualizações e os nossos alunos nunca pagam pelas atualizações nesse treinamento. Se você deseja iniciar o seu negócio no mercado de alimentação saudável, mas não sabe por onde começar, não tem dinheiro para investir, esse é o negócio certo para você. Porque você tem aqui uma renda rápida, imediata e barata. Vou deixar aqui alguns alimentos que vão te ajudar a desinflamar rapidamente, mas dentro do treinamento você vai aprender a preparar o Desinflama 7 dias, que é uma combinação de um suco detox com chá, onde o seu cliente vai consumir por 7 dias em jejum. O chá ele vai consumir horas antes do almoço para desinflamar esse intestino de uma forma bem eficaz, bem eficiente dentro de 7 dias. Mas aqui é muito importante que você se atente às refeições. Durante todos esses 7 dias, além dos sucos que você estará tomando,
em jejum, o suco detox verde em jejum que você estará tomando. Você também tem que estar entre as principais refeições consumindo chás que vão ajudar a eliminar essas incrustações que estão lá no seu intestino, como um chá da ameixa, né? Você bota a ameixa de molho ou faz um chá mesmo com a ameixa para tomar, ajuda bastante. Você vai, na hora do seu almoço, seu café da manhã, sempre com maçã, frutas. Retire durante esses dias. Durante esses dias você vai, durante os 7 dias do Desinflama, você vai retirar pão, bolacha, bolo, tudo que for de farinha branca você vai retirar. Você vai consumir o máximo de nutrientes que você conseguir dos legumes e das verduras. As proteínas você pode estar consumindo do peixe, do ovo. Você vai estar consumindo maçã durante toda a semana. A maçã verde, ela é muito importante, fundamental aqui nesse processo do detox. Tem muitos nutrientes importantíssimos, tem fibras importantíssimas que ajudam essa eliminação realmente. É como se elas grudassem ali naquelas incrustações e jogassem para fora, tá certo? Buscar respeitar o relógio biológico durante esses 7 dias que você está fazendo o seu Desinflama, certo? O relógio biológico, horário para se alimentar, horário para encerrar, fechar a boquinha, né? O horário para esperar a absorção, que geralmente é à noite, você está dormindo. Então, respeitar o seu relógio biológico. E durante as principais refeições, comidinhas leves durante toda a semana, tomando o seu bom suco verde em jejum. E durante as refeições do almoço e jantar, tá introduzindo chazinhos também. E como eu dei a sugestão para você, o chá da ameixa vai ajudar bastante a eliminar a incrustação. Não se assuste se durante essa semana você fizer mais cocô do que o habitual. Você realmente está eliminando o que não tá legal aí no seu intestino. Então vem, estou te esperando dentro do treinamento Detox Lucrativo 2.0 e aproveita porque ele ainda está com valor promocional de lançamento. O link com o valor promocional de lançamento está aqui na descrição desse vídeo. Ou você faz sua inscrição lá no meu Instagram, na bio tem lá o link onde você vai conseguir fazer sua inscrição nesse treinamento. Vem? Tô te esperando.